Alô Brasil, estamos começando mais um podcast, aquela proposta de trazer para você o melhor da informação que tem aqui no Espírito Santo, trazendo conteúdo de qualidade, pessoas competentes e, como vocês já viram em outros episódios, pessoas de toda a nossa sociedade. Hoje estou aqui com Rogério Sabino, um amigo de longa data, moramos juntos no mesmo bairro por um período, né, Rogério? Isso aí. E os negócios nos distanciaram de cidade, mas não distanciou a nossa amizade. Verdade, só fortaleceu. Me sinto honrado em recebê-lo aqui e dizer que você é muito bem-vindo aqui no Alô Brasil Podcast. E você que está em casa, que curte o nosso trabalho, não deixa de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considera se inscrever, porque ajuda muito a gente a chegar no objetivo que a gente tem, Rogério, que é de levar ao maior número de pessoas possível a melhor informação que temos aqui em Cariacica. Muito bem. Rogério Sabino, nosso bate-papo com você vai girar em torno de negócios e família e, no final, também de política. Muito bom. Tá certo? Tudo bem. Fala para mim, quem é Rogério Sabino? Então, boa noite, né? Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, a Donaldo Lopes, muito bom. Então, Rogério Sabino nasceu em Cariacica, nessa cidade maravilhosa aqui. Olha! Essa cidade maravilhosa, Cariacica. Muito bom. E fiquei aqui até 2009, né? Inclusive, queria mandar aqui um abraço aqui para meus pais, mamãe e papai, que tá lá me assistindo agora. Deus abençoe sempre. Eles moram em Cariacica? Moram em Cariacica, no mesmo bairro ainda, Santa Bárbara, aqui em Cariacica, cidade maravilhosa, né? Abraço para Santa Bárbara, eu também morei por 22 anos aí, viu? Isso aí, então isso é maravilhoso. Então eu morei lá até 2009, né? Lá eu congregava, até na igreja lá, Cristão Maranata, de Santa Bárbara, e conheci minha esposa e fui para a Serra, né? Você conheceu ela? Conheci ela estando aqui em Cariacica, né? Sim, aqui. Morava aqui. Casou aqui? Casei aqui. Uhum. E fui para Serra, né? Fui para Serra. E lá você construiu negócios. Isso, lá construí negócios, né? Sabino é empresário do ramo de turismo, de negócios. Ele tem uma agência, isso. O nome da agência é Sabino Turismo. Sabino Turismo. Leva pessoas para comprar em São Paulo, fazer compras. Na verdade, empresários do estado todo, pelo que eu vi ali no seu portfólio, você tem mais de 3 mil clientes. Olha, isso aí. Quem tem esse número de clientes tem respeito, viu? É isso aí, 7 anos de história, né? Construiu muitos amigos? Muitos amigos. Inclusive, a gente construímos muitos e mantivemos aqueles que começamos lá atrás, inclusive a sua pessoa, né? Eu agradeço. Lembrar. Então, assim, 7 anos já no mercado, com essa empresa Sabino Turismo. Mas antes disso, Donaldo, teve uma outra situação que eu era empreendedor, né? Tinha uma loja também, né? E no setor de? No setor de era eletrônico, essas coisas, eletrônico. Né? Tive 5 lojas já. Aí depois eu passei e falei, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ajudar empreendedores. Eu vi essa oportunidade, então foi muito importante. Eu fui para a Serra, casei, né? Hoje eu tenho esposa, filha, né? Então... Aliás, a sua esposa deve estar assistindo agora lá também, né? Tá assistindo. Beijão pra você, tá? A esposa maravilhosa que eu tenho, que é a Aline. Sim. Então, assim, hoje a gente, graças a Deus tem vencido, né? Muito vencido. Também eu quero lembrar aqui que ela tem passado por um momento difícil, né? Um momento difícil? Um momento difícil. Hoje, há 2 anos atrás, ela foi diagnosticada, né? Um câncer de mama, né? Uma situação bem difícil, mas todos os momentos eu estive do lado dela para apoiar, né? Olha, que bacana, Rogério. Eu vejo que, assim... ela está vencendo. Está vencendo, todos os dias, né? Na verdade, todos os dias a gente já amanhece vencendo, né? E a gente precisa dar continuidade àquilo que o Senhor nos deu, né? Sim, deixa eu ressaltar aqui, a sua esposa, ela foi diagnosticada com um tumor no seio. Isso aí. E aí ela precisou fazer o tratamento de radioterapia ou quimioterapia? Quimioterapia. Né? Ela foi diagnosticada. Esse é um momento muito delicado para a mulher, né? Delicado. Imagino que alguém que esteja nos assistindo tenha passado por isso, ou tem alguém na família que esteja passando. Isso aí. O apoio do cônjuge é uma coisa fundamental, né, Rogério? Sim, você está vivendo esse momento. A gente vive de perto, eu
eu aprendi uma coisa que a gente só sabe que a gente está na guerra quando a bomba estoura no nosso quintal, né? E ela estourou no meu quintal, né? Mas a gente soube administrar. Você pôde ficar do lado dela, né? Todo o tempo do lado dela. Eu tive que até distanciar um pouco das atividades do trabalho, né? Para estar cuidando e estar junto esse tempo todo. Então, eu te acompanho há um bom tempo e a gente acabou ainda se aproximando um pouco mais na época da pandemia, né? Sim. E Rogério foi um guerreiro em cuidar de gente. Ele fez muitas lives, eu participei de algumas, tive a honra de participar de algumas, onde ele trabalhava o lado motivacional das pessoas que estavam em casa, temerosa pelos seus negócios não darem certo, né? Quebrar. E eu pude ver a garra dele em dar o seu melhor para ajudar as pessoas. E como é bom saber que existe pessoa com coração grande igual o seu, né? Ajudar é uma premissa sua, né? Eu fico feliz, Donaldo, você ter pontuado, né, essa passagem, esse momento que o mundo inteiro passou, né? Sim. Nós acompanhamos de perto. Foi um momento que fizemos vários cultos, várias lives, com 690 pessoas ao vivo no Instagram, né? Então, assim, isso é muito importante. Olha, tem presidente aí que não consegue colocar 600 pessoas numa live, viu? Isso. Parabéns para você. Obrigado. Fazendo um trocadilho aqui, viu, gente? Então, 690 tem pessoas. Como não fazer. Foi muito interessante esse momento que eu vejo que o país, a nação, ela se uniu, né? Ela se uniu. Existem 2 momentos para mim, né? Eu vejo que há 2 momentos, um antes da pandemia e um depois da pandemia. Sim. Né? Existem 2 histórias escritas na vida da humanidade, na minha era, vamos dizer assim. Né? Então, assim, foi um momento. A primeira foi a pandemia? Não, eu vejo que foi a divisão, né? A divisão. Pra gente foi a divisão. A pandemia dividiu. Sim, né? sim. Ela fez essa divisão. E eu vejo que as pessoas elas se aproximaram mais. Né? A pandemia ela também nos ensinou um pouco, né, de tudo. De religião, família. Sim. Parte muito importante. Política. Falar em família, você tem uma filhona linda, né? Eu tenho a Isabela. Filha, beijão pra você também, Isabela. Pessoa maravilhosa, uma criança assim que... meu orgulho, olha só. É a nossa base, família é tudo, família é tudo, muitas vezes eu paro tudo que aliás, família é uma instituição de Deus. E como muitos estão pensando aí ser uma instituição falida, não, Deus não vai fazer nada para falir, para ficar tranquilo. É verdade, então assim, ela me acompanha, uma criança muito assim, abençoada, ela tem muita habilidade, né? Então, quantos anos tem ela? Ela tem 7 anos. 7 anos, olha que lindo. Então tem bastante habilidade, acompanha o papai, né? Às vezes fica impressionada, pai, te vi no vídeo. Vai falar que me viu na Alô Brasil, ela vai falar. Vai, com certeza, que bom. Então, assim, ela tem sido a minha motivação, né? Ela tem sido base para mim, uma criança de 7 anos que tem sido base para o pai. Porque, na verdade, ela tá só... transmitindo o que ela aprendeu do pai. Sim, né? A aproximação, né? O pai está sempre perto. Então, família pra gente é tudo sempre. Que bom. Né? A gente tem que sempre pensar nisso. Quando você morava em Santa Bárbara, você congregava na Maranata. Isso. E Maranata. Na Serra você continua? Continuo na Maranata. Tenho 25 anos na igreja que está Maranata. Que maravilha. E assim, quero agradecer os meus irmãos. Sim, manda um abraço lá. Um abraço para todos os meus irmãos da igreja Maranata, para todos, né? Todos que me conhecem aqui no estado do Espírito Santo, posso dizer assim. Meu pastor também, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito atenciosa. Meu pastor é uma coisa assim sensacional. Você sentiu acolhido pela igreja no momento que a sua esposa estava enferma, quer dizer, foi descoberta com a enfermidade? A igreja, na verdade, ela, vamos dizer, a família e a igreja é a base de tudo, né? Que bom. A família e a igreja é a base de tudo. Eu vi que a igreja, ela abraçou, meus irmãos abraçaram, né? Abraçou nós mesmos, nós sentimos assim, amparados pela igreja, né? Sim. É mais fácil de vencer quando a gente tem uma família tão grande assim, né? E assim, eu fiquei impressionado nessa parte de quando aconteceu essa situação da minha esposa, né? Que ela descobriu essa enfermidade, porque o impacto é maior quando você descobre, né? Depois você começa já se preparando, acostumando. E quando nós descobrimos isso, a igreja logo já abraçou, né? A igreja abraçou, os amigos abraçaram, né? Os familiares, né? De perto, de longe, todos mandando mensagem, porque o Rogério Sabino sempre foi isso, muito família, muito amigo de todos, né? Então, assim, a gente sempre teve essa facilidade de lidar com isso. Então, assim, foi um momento que Deus
nos abençoa, nos equilibrou, né? E assim, eu também vale dizer aqui, Donaldo, quando você tinha me perguntado de onde você é, quem é o Rogério Sabino, né? Então, nasci em Cariacica, meus pais são da igreja Deus de Amor ainda, eles têm 50 anos de igreja de amor, então nasci no lar evangélico, eu tenho 43 anos, né? Então, tô novo ainda, nasci no lar evangélico. Então, assim, meus pais, Deus de lá, me ensinaram. E eu aprendi o que os meus pais me ensinou, né? Que é respeitar a família. Então, isso é muito importante para mim. Hoje, estar aqui falando um pouco dos meus pais, sabendo que eles estão vivos para escutar isso e toda a minha família, isso é muito importante, é muito gratificante. Que bacana. Bom, quem não tem família não conhece o que é, de fato, viver uma família. Eu posso dizer que eu também tenho uma família maravilhosa, né? E ontem, Rogério, falei em primeira mão para você aqui e para todos vocês que estão em casa. Recebemos uma surpresa aqui no nosso escritório. A nossa segunda filha, Débora, ela mora nos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe disso, né? E casada. E ela nos mandou um presente, uma carta junto com um buquê de flores para a mãe dela abrir aqui. A gente até fez um vídeo, depois eu vou postar lá no Instagram para vocês verem, comunicando que ela está esperando um bebê. Então eu vou ser avô pela segunda vez. A Sara já nos deu o Reed, né? E agora a gente tem também a Débora, que vai nos dar um bebê. Isso é a sequência, né, da vida da gente. Ver um filho, né, um neto. Você olha, poxa, a minha vida está seguindo à frente, né? Um pedaço da gente, né? Isso é muito gostoso. Né? Adonaldo, isso é muito importante você estar falando, que o nascimento na nossa vida, o nascer, né? O nascer é algo que nos traz alegria, que traz alegria para o ser humano, né? Então, quando nasce, tudo que nasce, né? Que nasce assim... Floresce, né? Floresce, traz vida, né? Constituído pela família, então assim, isso é muito importante. Muito bom. Bom, você também, diante desse projeto seu de empresa, lidar com muita gente, você recebeu um convite para trabalhar com uma associação na Serra, não é isso? Sim. Conta um pouquinho para nós aí da Ascom. Ascom, Associação de Comerciantes da Serra. Eu tenho muito orgulho. Associação de Comerciantes da Serra. Ele é o primeiro secretário, gente, da associação. Qual é o principal objetivo da Ascom? O principal objetivo da Ascom é dar voz ao comerciante, ser a voz do comerciante. Sim, promover. Promover, né, eventos. Então, assim, toda a importância, toda a organização. Vocês promoveram um evento o ano passado, no final do ano. Fala um pouquinho pra gente aí. Planalto Serrano. Planalto Serrano foi um sucesso, eu acompanhei. Foi um evento lá em Planalto Serrano, foi muito bom, foi um sucesso. Os comerciantes de lá lembram até hoje. Então, às vezes eu passo lá em Planalto Serrano, aí eles falam, Rogério Sabino, e aí? Eu me chamo mais de Sabino, né? Sim, Sabino. Sabino, e aí? Como é que vai? Quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Isso é muito importante. Isso significa que foi bom, né? Isso. E assim, a associação lá surgiu num momento difícil, né? Qual nós falamos que foi a pandemia, né? Sim. Que nós não tínhamos uma representatividade, ninguém nos representava. E eu falei, já que não tem ninguém nos representando, vamos criar. Vamos criar. Peito aberto. Peito aberto, me coloca à disposição. E quem é o presidente hoje lá? O presidente hoje é o Ademir Barreira. Ademir Barreira, gigante. Você, tá? Gente, ele é pequenininho, mas o cara é bravo. Bravo. Eu estive num evento na Serra. Rapaz, é um amigo de verdade. Ele estava na frente da caravana que foi para a prefeitura para exigir a abertura do comércio. Olha, rapaz, o prefeito se aparece lá, coitado, tá no sal, porque o cara é muito bravo. É verdade. Adonaldo, mas falando aqui também da pandemia, né, da associação, já puxando aqui também, quero te parabenizar. Aqui os comerciantes aqui de Cariacica também teve uma liderança, né? Você conseguiu aqui ajudar, né? Você conseguiu aqui ser o líder, vamos dizer assim, né? Para ser a voz dos comerciantes aqui em Cariacica, na Avenida Campo Grande. Eu lembro que tem um grande evento aqui, né? Onde as pessoas abraçaram, tinha mais de 300 ou 500 pessoas, eu não lembro a quantidade. Sim, na época. Nós fizemos o Ciro de Nazaré, na verdade, criamos o Ciro de Cariacica aqui, fazendo aqui uma manifestação com corda, lembro, em que as pessoas seguravam a corda, né, protestando contra o fecha tudo e a quebradeira que se aviltava naquele momento, né? E aí a gente fez muito barulho. Mas olha, considero, Rogério, que todo movimento em que você toma frente para ajudar as pessoas é bem-vindo. Né? E esse foi um movimento bacana, porque as pessoas se envolveram voluntariamente. A dor era de todos, então não era só minha. Quando eu fui para a rua gritar e chamar os outros, é porque estava doendo muito, né? Nós tínhamos 14 funcionários
em dado momento não tinha dinheiro para pagar a folha. E esse funcionário, ele precisa comer. Ele tem família. Ele tem gente doente em casa. Às vezes tem criança. Então, isso trouxe para nós, assim, a senso de grito de misericórdia, para que as autoridades, Rogério, acordassem, se despertassem para entender a realidade. É muito fácil você decretar um fecha tudo dentro de um gabinete, onde o teu salário está na conta todo mês. Mas aquele que você mandou ficar em casa e não ter o que dar para o filho comer, é muita crueldade de um político, de uma liderança, fazer um negócio desse. Isso aconteceu na nossa cidade. Então a gente se dignou contra isso. Você lá na Serra também fez a mesma coisa. O Ademir, nossa, eu lembro de tudo, fez também a mesma coisa. Foi, né? Sim. E a partir disso, a nação brasileira foi despertada. Né? A gente já tinha, abri um parênteses aqui, 2018, ido à rua algumas vezes para eleger um governo de direita. E graças a Deus nós tivemos o Jair Bolsonaro como presidente. Porque se tivesse um esquerdista, o país hoje estava quebrado. Porque esse cara foi um gigante. Ele lutou pelos nossos negócios. Ele fez de tudo para que pudesse manter o comércio aberto. Mas infelizmente, os poderosos, né, ainda conseguiram liquidar muitos negócios, muitos sonhos, né? E aí você foi um gigante na Serra, ajudando pessoas. Eu também te parabenizo por isso. E parabenizo pela iniciativa de vocês criarem a Ascom. Nós criamos em Cariacica, ressuscitamos a Associação do Comércio também. Mas ainda tem uma pendênciazinha que está sendo averiguada para ela poder funcionar de fato. Está demorando muito, porque depende do governo, da justiça, então não sei por que deu uma segurada. Mas em breve tem novidade para todos vocês. Fala de você, Rogério. Vamos seguir aqui com... Isso é importante, quando fala da Ascom, né? A Associação de Comerciantes de Serra, nós tivemos lá a apresentação da Ascom, né? Desenvolvemos alguns trabalhos na cidade, e é muito bom quando uma cidade do tamanho de Serra, com 520 mil habitantes, né? A Serra, Adonaldo, só para informação aqui, ela tem... Nós estamos entre as 40 maiores cidades do Brasil, o maior PIB, né, do Brasil. A Serra fica entre as 40 cidades, né? Tem um desenvolvimento gigantesco, né, mas tem as suas necessidades. Então a Associação de Comércio ela vem para dar voz, né, para trazer aquele conforto para o comerciante, que o comerciante, né, o empreendedor, às vezes ele não tem tempo para ele colocar a voz. Tanto boleto, tanto imposto para pagar que não sobra coisas, ele não tem tempo, né, pensar, né? Não tem tempo para pensar e assim, eu tenho andado, né, nas lojas, ido até os lojistas, saber um pouco deles como associação, como o Rogério Sabino, né, secretário da associação, saber a dor, a necessidade, e a gente tem colhido essas necessidades para que a gente possa estar aplicando soluções, ajuda para esses comerciantes. Então é muito importante a atuação da associação em todos os municípios, né? Principalmente agora, neste momento que o comércio ele passa por essa, vamos dizer, recessão econômica. Você pode até me ajudar nessa fala, né? Então, assim, recessão mesmo. Recessão econômica. Então o comerciante ele está sentindo essa dor de perto. Sim. Ele está sentindo que ele fica o dia todo ali, ele não está encontrando resultado. E muitas vezes, Donaldo, aqui de lembrar aqui que esse comerciante é aquele que às vezes ele tem só ele mais um funcionário, ele é um MEI, né? Ele está ali vivendo aquela dificuldade de sobrevivência. Né? Então, assim, é muito importante a necessidade da sobrevivência. E assim, queria até lembrar aqui, queria mandar um abraço aqui para Iracema, uma cliente, passou por um momento assim muito difícil, né? Um momento difícil ela passou, né? Mas todo momento eu estive ali como pessoa, né? Como ser humano, como um servo de Deus, como um representante da associação, sempre ali dando aquele apoio para ela, né? Dizendo para ela que é possível, né? Porque empreender no Brasil é algo muito difícil, é um sonho. Então, eu fiquei sabendo, Rogério, que nesse volume de clientes que você leva para comprar em São Paulo, né, com a sua agência de turismo, muitas vezes você levou gente que não tinha condição de ir. Né, e você motivou essas pessoas a irem, que você as ajudaria e que elas iriam vencer. Então, eu acho que quem passou por isso, sabe o que eu estou falando aqui, sabe o valor de uma pessoa que entende que precisa de apoio. E é importante
o seu papel enquanto um líder na sua comunidade, agir. Porque às vezes a pessoa está em casa, Rogério, e sabe que ela pode fazer alguma coisa. E a Bíblia diz assim, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, o que ele faz? Ele comete pecado. Verdade. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E é louvável quando a sua atitude de levar pessoas que já não tinham condição de ir e acreditar nessa pessoa, dar voz a ela, permitir ela sonhar novamente. Então, o sonho que estava sendo fustigado na época da pandemia, né, sufocado na época da pandemia, você e outras lideranças puderam dar esperança. O nosso povo carece de esperança. Então, nós hoje, Rogério, vivemos um quadro no Brasil bastante polarizado entre direita e esquerda, né? Entre trabalhador e bandido, entre pessoas de bem e pessoas más. E nós temos que ter um equilíbrio para fazer o senso de juízo correto, não é verdade? Verdade. E dar luz àquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é puro, que é justo. E é o que a Bíblia ensina. Então, enquanto cristãos, nós aprendemos isso e na prática nós precisamos colocar. Com todos, independente de ser da igreja maranata, batista, católica, presbiteriana, não importa. Nós temos que praticar isso com todos, né? Se eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Verdade. Então, parabenizo você por essa atitude, né? O Brasil carece de pessoas assim. Que mais sabinos se levantem na serra, né? Porque nossa geração, Sabino, vai passar. Verdade. E nós temos que deixar um legado para a próxima geração. Verdade. Abro um parêntese aqui para uma fala antiga que dizia assim: religião, futebol e política não se discute. Quanto infeliz foi esta fala. Enquanto nós, cristãos, nos negamos a discutir política, só discutir a religião, a bandidagem tomou conta da política. Verdade. Então, se falta aí no postinho médico medicação para o seu filho, não é porque está faltando dinheiro, não, porque o Brasil é um dos países que mais contribui em impostos. Verdade. E não tem o serviço que o povo precisa. E não estou sendo aqui demagogo, hipócrita. Eu estou falando a verdade porque eu frequento o SUS, tá? Tenho 2 empresas há mais de 30 anos e não tenho plano de saúde particular, viu, Rogério? Também. O meu plano é o SUS. Eu pago imposto para o governo para eu ter atendimento. Certa vez eu passei mal. Vou ser rápido aqui porque a entrevista é com você, né? Comigo não. E eu fui para um certo postinho e alguém disse para mim assim: por que você está aqui? Por que você não usa o seu plano? Falei, não tem plano. Não, mas você é empresário, você tem que ter. Isso aqui é para o povo que não tem. Falei, não, senhor. Na época eu pagava 40 mil reais de imposto por mês. Falei, eu pago 40 mil de imposto para ter medicação aqui, para quando eu precisar, eu ser atendido. Não é para escutar a gracinha de ninguém. Eu sei, Rogério, e você também, que muitos vão para o posto de saúde e não levam o remédio para casa por capricho das pessoas que ali estão, que não dá dignidade ao cidadão. E sabe por que não dá dignidade ao cidadão? Porque tem maus representantes. Eu fiquei sabendo, aí eu quero ouvir de você, se é verdade, que você é pré-candidato a vereador do PL na Serra. É isso aí, sou pré-candidato no PL da Serra. Você pontuou uma fala muito interessante há pouco tempo atrás, falando que quando política e religião não se discute. Neste momento temos que discutir. Tem muita gente sofrendo porque não discutiu esse assunto. Exatamente. Né? Entregamos para eles o nosso ouro, né? Então, assim, muitas pessoas, você que está me ouvindo aí, talvez em certo momento você pode até ter falado essa palavra. Precisamos rever.
esse conceito. Precisamos rever esse conceito, porque precisamos discutir na nossa família, né? Sim, no meio dos nossos amigos. A política está em tudo. Isso. A gente faz política em casa, gente. Donaldo, não é discutir em termos de briga, né? É dialogar, a democracia, sim, né? É mostrar os pontos positivos e negativos, né? Então precisamos. Por que nós precisamos discutir esse assunto, conversar, né? Essa discussão é um diálogo. Sim. Por que precisamos fazer isso? Para que nós tomemos conhecimento em qual lado nós estamos. Precisamos entender qual lado nós estamos. Exatamente. Nós estamos em prol da família? Nós estamos em prol dos princípios? Ou nós vamos deixar, né, que as pessoas ditam as regras por nós, né? Implementar várias coisas que tem tentado implementar aí. Sim, né? Ideologia de gênero. Muitas coisas. Proibindo aí, estão querendo proibir as crianças de nascer. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, não pode falar a palavra aqui que o YouTube derruba. Então nós precisamos nos posicionar sim. Recebi esse convite, né? Fiquei muito tempo analisando, né? Por tudo, até mesmo pelos princípios. Sim. E talvez eu fiquei analisando porque talvez eu fiquei com aquela fala lá atrás, né? Política não se discute. Não, eu falei, eu preciso discutir isso. Primeiramente, aliás, você viu isso quando você veio para dentro do processo e entendeu que os caras que ditam a nossa vida não conhecem de negócio. Isso. Chão de fábrica, você sabe o que eu estou falando, né? É isso aí. Então, assim, não sabe o que é ficar atrás de um balcão o dia inteiro esperando o cliente chegar, limpando poeira. Pensando assim, eu tenho X boleto para pagar, tem folha de pagamento, tem o aluguel, tem isso, tem aquilo, tem meu filho que está doente, tem outro que tem que pagar a escola. E chegar no fim do mês, você olhar assim, poxa vida, eu pagava X de imposto, mas o governo, que nunca investiu R$1 em qualquer negócio administrativo, verdade. aumentou o imposto para a gente pagar e eu não aguento pagar. Tem muita gente. Rogério, não sei se você sabe, mas 500 mil empresas foram excluídas do Simples Nacional em janeiro desse ano. Gente, mais de 500 mil, Rogério. Isso é um dado alarmante na história do país. E você não vê a grande mídia mostrar isso, cara. Verdade. Isso é indignante um negócio desse. Verdade. Sabe por que foram excluídos do Simples? Não é porque venderam demais e o imposto ultrapassou o teto lá dos 4 milhões ano, não. É porque não conseguiu pagar o imposto do mínimo que está vendendo, porque em dado momento você tem que escolher, ou você põe comida para sua família comer, ou paga o imposto. Ou você paga o imposto. Entre um e outro, qual que você vai fazer? Sabendo que o grupo que está aí hoje está estourando todas as metas fiscais da nação. Esse governo estourou em 250 milhões o orçamento federal. Isso é um absurdo. Isso é um assinte contra a nossa sanidade, sabe? E isso me deixa muito triste. E eu fico feliz de saber que você, que é um gestor, que é um líder, que é um pai de família, que é um cristão nato, né, uma pessoa voltada para as coisas de Deus, decide vestir a couraça, né? E sair para a rua e dizer, olha, eu posso representar o meu povo. Parabéns. Isso aí. Isso aí que você falou é muito importante. Preciso lutar pela Serra, né? Preciso lutar pelo Brasil, né? Por famílias, né? Pelos princípios. Então, assim, não foi fácil fazer essa escolha. Imagina. Não foi fácil. Bom, hoje você é apenas pré-candidato. Só né? pré, né? Só pré. Né? Mas é bom esse bate-papo e essa exposição para que as pessoas da sua região de Serra olhem para você e falem, olha, Sabino é corajoso, né? Isso. Sabino é corajoso. E você que é de Serra, especialmente do comércio, ou vive de alguma coisa do comércio, sabe da importância de ter líderes que representem as categorias. Então, não só Sabino colocou o nome dele, imagino que muitos outros também têm colocado, para vocês todos avaliarem, né? Nós estamos à disposição para ser avaliado o tempo todo. Isso né? E por que não na política? Não é verdade? Isso mesmo, é muito importante. Bom, você tem apoio da sua esposa para isso? A minha esposa, quando eu comecei, apresentei, né, essa fala, né, esse desafio para ela, mesmo estando na situação que ela se encontra, né, lutando, é uma guerreira. Minha esposa é uma guerreira, uma mãezona, é uma esposa maravilhosa, dedicada, né? Então a fala dela foi muito importante para mim, porque que bom. A política ou qualquer negócio, empresa,
se a esposa, se a família não estiver do seu lado, você não consegue. Você não vence. Então, a minha esposa, a fala dela foi, assim, muito importante. Né? Que bom. Então, você recebeu o apoio dela? Recebi o apoio dela todos os dias, né? Na verdade, o apoio dela é todos os dias pela manhã. Eu recebo esse apoio dela, esse carinho. Bacana, volto para casa e parabéns, tenho o apoio dela. Hein? Então, assim, ela é sensacional. A esposa maravilhosa, é família, né? Sim. Então, eu... E a filhona, orgulho do papai, né? A filhona, orgulho do papai, tenta imitar o papai, até fazer vídeo, quer fazer até uns podcasts. Vamos trazer ela aqui no Alô Brasil, ó. Tem o Alô Brasil Kid, viu, galera? Isso aí. Pode se inscrever aí, por favor. Então, brincadeira, viu, gente? Criança não pode dar entrevista, não. Então, a não ser acompanhar dos pais. Isso aí. Então, Isabela, ela me motiva, né? Ela ajuda, papai. Você... Assim, eu recebo tantas falas dela, né? Assim, às vezes eu tô em certos momentos que eu tô assim como empresa, né? Porque você tem que se dividir, você tem que ser pai, você tem que ser empresário, você tem que ser líder, né? Você tem que ouvir as pessoas, você tem que ter uma palavra. Na verdade, você tem que ser o suporte, né? Você tem que ser o suporte de tudo. Tá ali, ó, carregando todo o peso, né? Isso aí, então é maravilhoso falar disso. Que bom. Bom, vamos falar também um pouquinho do futuro. Né? Você tem agência de turismo. E como você vê o futuro do Brasil na área do turismo, do comércio? Você vê progresso ou você vê algum regresso? Então, Donaldo, hoje, nessa conjuntura, se eu olhasse com a ótica de hoje, eu falo que haveria um atraso, um retrocesso, né? Hoje, nessa conjuntura, né? Então, eu vejo que para o futuro, né, para o futuro próximo, eu vejo prosperidade, eu vejo assim um desenvolvimento, né, em tudo, empresa, turismo. Eu vejo que essas coisas vão acontecer porque, na verdade, tudo acontece através das pessoas, das decisões, das escolhas, né, que nós fazemos. Então, assim, eu vejo que isso vai virar um progresso na medida que todos nós temos a participação de todos nós no progresso. Precisa ter a participação do homem, né? Eu digo que Deus sempre faz a parte dele. Você está querendo dizer que a direita precisa eleger o maior número de vereadores e prefeitos do Brasil para ajudar a transformar o Brasil da base para cima. Isso aí. É isso aí, gente. É isso aí. Eu concordo plenamente com você. Precisa acontecer isso para ver esse progresso. Então, a minha fala seria nesse sentido aí. Bacana, bacana. Nós estamos hoje no dia 13/3/2024. É uma gravação que vai ficar na história do Brasil. O 13 não tem trazido muita sorte para o comércio, não, né, Rogério? Não, os comércios têm sofrido muito. Tem sofrido bastante, né, Rogério? Muito, muito mesmo. E quando você está junto, e quando você é comerciante, é fácil você falar de alguma coisa, de uma dor, quando você está dentro dela. Né? Nós estamos dentro dela. Você também é um empresário, um comerciante, então nós estamos dentro dessa dor, vivendo isso. Então, quando nós falamos isso para você que está em casa, falamos com muita propriedade e conhecimento. Nós estamos falando. Nós estamos falando de uma dor que nós estamos vivendo, de um momento difícil que nós estamos vivendo. E nós não tem... Hoje, o empresário, o comerciante, ele está à mercê, ele está sem uma direção. Tá? Muito bem. Bom, quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais da sua história... Passa a rede social aí pro pessoal. Então, pessoal, vocês quiserem conhecer um pouco mais do Rogério Sabino, meu Instagram é Rogério Sabino, Instagram pessoal. E você que quiser conhecer a Sabino Turismo, né? Você que é comerciante, quer ir para São Paulo, você que é empreendedor, você que quer começar o seu próprio negócio, eu teria o prazer de ser... te ajudar nesse início, né? Não ser só coach, mas ser também aí prestar uma consultoria. Consultoria, isso aí. Toda consultoria. Gratuita? Gratuita. Gente, gratuita. Isso nunca aconteceu no podcast. Gratuito. Consultor de negócios que dá consultoria gratuita. Vai direto lá no @Rogério Sabino, Sabino no final com 2 O, e pede aí a sua consultoria gratuita, que o Rogério tem... Isso aí. Tem know-how para o negócio, tem experiência. Você tem vontade de fazer compra em São Paulo? Conheça aí a Sabino Turismo, né? E vai lá dar aquele apoio para que você possa desenvolver o seu negócio, recebendo dele aí o seu conhecimento para fazer o seu negócio acontecer. Você que é de Serra, especialmente de Serra, entra aí na rede social do Sabino, dá sugestões para ele. Né? Aí você quer que ele passe aí no seu comércio, faz um vídeo? Faz também, Rogério? Faço vídeo. Que legal. Lá, a gente vai na loja dele, muitas faz pessoas... Faz um make-offzinho ali. Às vezes a pessoa tem aquela timidez, né? Mas eu já chego ali,
dou aquele já suporte, ajuda, já levanta aquele autoestima. Então, né? Você quer que ele grave um vídeo no seu comércio? Ele é o primeiro secretário da Ascom, fala em nome da associação. Então, entre em contato com ele. Tem um telefone celular que pode passar? Tem sim. Pode falar. É 27, né? 99791 3861. Pode falar direto comigo. Então é 27 99791 3861. 3861. Então salva aí você, entre em contato com o Rogério, curta e compartilhe o trabalho dele e também compartilhe o nosso aqui, @Alô Brasil Podcast no Instagram e Alô Brasil Podcast no YouTube. Isso aí. Isso aí, interessante, Arnaldo, que eu já te acompanho tem muito tempo, tá? Estar aqui com você hoje aqui, para mim, é uma satisfação, uma alegria enorme. E Alô Brasil, vai lá, curta, comenta, compartilha. Importante hoje é você compartilhar com os amigos. Você tá lá um minutinho que você pega aquela setinha. E não dói, né? Não dói não, você tá sentado ali, com um minuto você consegue distribuir esse conteúdo interessante para vários amigos, várias pessoas. Importante que é sempre, né, que tem esses conteúdos aqui, então você vai poder ter conteúdo maravilhoso aí. Vou prometer para vocês de Serra um podcast exclusivo com o Rogério Sabino quando ele for confirmado lá na frente, lá para agosto, o candidato lá do PL lá para sua região, a gente bater um bate-papo aí, vocês vão poder mandar todas as perguntas que vocês quiserem aqui para o Alô Brasil, e aí a gente vai perguntar para ele, tá? Então na época a gente vai fazer um vídeo junto, publicar aí, compartilhar com todos vocês. Rogério, suas considerações finais? Quero agradecer aqui esse espaço aqui, né, por ter dado voz ao Rogério Sabino, né, e ter dado a oportunidade das pessoas conhecer um pouco mais do Rogério Sabino. Isso é muito importante, né, e volto a dizer, nesse desafio, nessas novas escolhas, né, que é todo dia, a escolha ela tem que se manter, né, todos os dias. Sim. Né, lutar sempre. Escolha fazer sempre o bem, né? Lutar por um país melhor. Na verdade, não é só cidade, é pelo um país melhor. Sim, né? Mais justo, né? Mais justo. Eu tenho que partir de mim. Não, é lá em Brasília, não, é daqui. É daqui mesmo. De cada um de nós. É cada um de nós. É você, cidadão, que está aí, eu preciso fazer minha parte, eu preciso ajudar. Preciso colocar-me à disposição para ajudar a comunidade, as pessoas, né? Tantas pessoas aí precisando hoje de ajuda. Às vezes as pessoas acham, ajuda financeira. Não, ajuda psicológica, ajuda na parte emocional. Né? E a gente tem feito esse trabalho com os comerciantes, junto às Ascom. Isso é muito importante para nós. Então, muito obrigado. Tudo bem. Olha só, esta semana foi Dia da Mulher. Sim, sim. Quer mandar um recado para as mulheres de Serra? Eu queria mandar sim, assim, mulheres um dia, todos os dias são dias maravilhosos, né? Todo dia são dias, e inclusive nós assim homenageamos, né, nossas clientes, né, nossas amigas, as mulheres da nossa família, minha filha Isabela, Aline, aquele beijão para vocês. E assim, feliz Dia das Mulheres todos os dias, todo dia de vocês, isso é maravilhoso dizer. Muito bom. E eu não posso também ficar sem desejar um grande abraço do Alô Brasil Podcast para todas as mulheres capixabas e em muito especial as mulheres de Cariacica. Alô Brasil, aqui tem informação.